Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric comemora 10 anos aqui no Brasil, mas a história começou bem antes, em 1992, quando a empresa Sim Automação começa a preparar o terreno como representante comercial, distribuidora e fazendo suporte técnico para que fosse possível o início das operações no nosso país. Segue o fio no Mabcast de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à 28ª edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric no Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e começo dando os parabéns para essa empresa centenária japonesa que completa 10 anos de existência em terras brasileiras. 10 anos ajudando a nossa sociedade a evoluir tecnologicamente. A minha conversa hoje aqui no estúdio é com o Valmir Trindade, que é coordenador de vendas do canal Distribuição da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Mafê, e você? Tudo ótimo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E também aqui com a gente o Rogério Acamini, que é sócio da Sim Automação. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo também. Bom, vou começar com o Valmir perguntando o que representa esse marco para a Mitsubishi Electric. Bom, além da própria questão do marco, né? É um desafio, né? Porque se a gente for pensar na realidade, né, das empresas aqui no Brasil, né, muitas, né, não conseguem completar 10 anos de idade, né? Lá fora, obviamente, você tem uma maturidade muito maior, né? Empresas centenárias, como é o caso da Mitsubishi Electric. E para nós, a gente imaginar que 10 anos, né? Além de ser uma pedra fundamental na nossa história aqui, é pensar, poxa, 10 anos se passaram, muita gente boa, né? Teve dentro da empresa, alguns já deixaram a empresa também. Mas uma responsabilidade de carregar um legado para frente, né? Porque tem muita coisa por vir, né? Então, é uma responsabilidade, mas é uma coisa gostosa, né? Aquele friozinho bom, né? Que saiu um pouquinho da zona de conforto e imaginar que tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente tem que dar os parabéns mesmo, porque aqui no Brasil a gente sabe que as questões de burocracia, né, são complicadas. Muito mesmo, Fê. E Rogério, conta pra gente como tudo começou, como é que foi o início ali da parceria 30 anos atrás, até o início das operações efetivamente. Bom, vamos lá. Há 30 anos atrás, a gente trabalhava numa concorrente da Mitsubishi, que era uma outra empresa japonesa. Melhor não falar o nome? Melhor não falar o nome. Eu lembro que os diretores dessa empresa foram convidados para abrir uma empresa para representar a Mitsubishi na época. E foi o que aconteceu, eles aceitaram essa proposta. E na época, como a Mitsubishi, os produtos Mitsubishi são muito técnicos, eles precisavam de um departamento técnico forte. E como eles estavam começando, eles não tinham como bancar um departamento forte naquela época. Eles convidaram a gente para ser o departamento técnico da Mitsubishi. Vocês já tinham expertise, né? A gente tinha um pouco de expertise porque a gente trabalhava nessa empresa concorrente, mas não era exatamente a mesma coisa, né? Mas a gente topou a parada, a gente abriu uma empresa, assim, automação, há 30 anos atrás, bastante tempo. Começamos a fazer essa parte de suporte técnico para a Mitsubishi. E aí vocês foram aprendendo na prática também? Foi bem complicado porque os produtos Mitsubishi exigem muito tecnicamente, né? Precisou aprender para poder passar para o mercado. Então, na época, não existia manual em português, eram tudo em inglês e japonês. E a maioria era em japonês. E detalhe, eu tenho cara de japonês, mas não sei ler, eu não sei falar e muito menos ler japonês, né? Mas a gente topou o desafio, a gente teve que estudar bastante, passamos noites estudando, testando os produtos função por função, para poder oferecer suporte ao mercado. E Valmir, como já tinha aí essa empresa que fazia representação para a Mitsubishi Electric, por que se fez necessário abrir uma filial aqui, então? Basicamente porque nós temos uma mensagem global que a gente passa, que a Mitsubishi Electric é uma empresa, é um parceiro global, mas é um amigo local. Isso é um lema já, né? Não é uma coisa que eu inventei aqui da minha cabeça, né? Além da questão técnica, o produto pode ser ótimo, né? Qualquer produto que você imagine aí no mercado pode ser ótimo, mas se você não sabe usá-lo ou se você não usa da maneira correta, aos seus olhos, a sua percepção é ruim, né? Então, por melhor que os produtos fossem, você pode passar 30 anos com um produto, adorando ele. Se você tem um suporte, você continua comprando esse produto. Se você não tem, você acaba deixando de lado e acaba migrando, de repente, até para alguma outra coisa que não tem a mesma qualidade,
que não te agrade tanto, mas que você consiga ter uma solução, né? Então, Um respaldo ali, né? Se Exato. precisar. Isso Exato. faz toda a diferença nos negócios, então. Muito. A nossa missão, de fato, é aproximar, é humanizar as nossas relações, humanizar a marca, né? Ou fortalecer a marca, que já é muito forte, não só no Brasil, né? Anteriormente, sem pensar na questão de produtos de automação, mas pensando na marca Mitsubishi, é uma marca muito forte, né? Todo mundo conhece, né? Muita gente associando até a divisão, né, de audiovisual, todo mundo lembra garantia até a Copa de 3 Copas para frente e tal. Mas só isso não basta, né? O produto pode ser ótimo, mas é importante que você esteja sempre próximo do seu parceiro de negócios, né? Porque se não tiver isso, não tem relação que aguente, né? De fato, esse é o diferencial hoje. Produto bom todo mundo tem, mas o diferencial é essa aproximação com o nosso mercado, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né? Muito bom. E, Rogério, você se lembra ali quais foram os maiores desafios? Que produtos ali você teve que aprender a mexer? Eu dei uma olhadinha, fiz uma lição de casa, eu vi que lá no começo, né, empresa centenária, eles comercializavam ventiladores. Quais foram os produtos dessa época? Na época que a gente começou a trabalhar, os produtos que a Mitsubishi tinha para a gente trabalhar eram basicamente os controladores, né? Os controladores são os dispositivos que controlam uma máquina, né? Que fazem todo o processamento e inteligência dessa máquina. E também as IHMs, né? São as interfaces homem-máquina, né? São os displays que a gente coloca os dados da máquina nesse display, né? Como o operador se comunica com a máquina. Então, basicamente, eram esses 2 produtos. Agora uma perguntinha, então, pode falar. Deixa eu falar uma coisa aqui, Mafia. Eu já vi algumas coisas bem engraçadas, tipo, né? Além da questão do ventilador, pilha, torradeira, máquina de impressão, questão também dos televisores, né? De vez em quando, às vezes, tem alguém querendo comprar uma peça de carro, coisa do tipo, né? Você trabalha na Mitsubishi e tal, né? Mas ligam sempre pra gente. Sempre, A Motors, né? A Motors, que é o caixa de câmbio. Isso, então tem algumas coisas engraçadas. Aí tem torradeira também, né? Então, dentro do universo Mitsubishi Electric é muito grande, né? Gente, que diversidade, né? Tem que aprender sempre um pouquinho a mais daquilo que a gente tem, daquilo que a gente não tem e como a gente pode suportar, porque de fato, às vezes, o cara tá procurando uma coisa que você não tenha dentro da tua divisão de negócios, né? Mas tem o conhecimento de empresa no geral, porque é um grupo, né? Da história, dos produtos, de quem pode suportar esse cliente, né? Porque um cliente bem atendido, ele volta. Com certeza. E uma pergunta para os dois, com relação à percepção de vocês sobre essa evolução toda, né? Vou começar aqui. Basicamente, uma coisa que é muito legal, né? Graças aos nossos parceiros de negócio, a gente cresce muito, né? A cada 3 anos, praticamente, a gente dobra de tamanho. Nossa! Mas acho que a gente faz um pouquinho diferente, né? O mercado está disponível, tem espaço para bastante gente, mas tem sempre espaço para bastante gente comprometida e competente, né? Então, você pode crescer, mas para você crescer sucessivamente, você tem que ter uma constância, você tem que ter um esforço, né? E você tem que entregar alguma coisa que alguém não te entrega, porque isso não vem por milagre, né? Por melhor que seja o produto, de novo, faz a diferença é o dia a dia, né? O suporte. Ter um parceiro forte, ter uma rede de distribuição muito forte, uma rede de integradores muito forte. Essa percepção que a gente tem visto é que a gente tem dado saltos cada vez maiores, né? E que tem muita oportunidade ainda pela frente. Eu acho que é isso que é bem legal de imaginar, né? 10 anos e a cada 3 dobrando de tamanho, não é fácil, não. O céu é o limite. O céu é o limite. E a sua percepção, Rogério? Basicamente a mesma coisa, né? E uma coisa que eu posso citar mais é que a Mitsubishi lá fora, ela é muito forte. E hoje aqui no Brasil a gente está praticamente começando, né? Se a gente comparar o mercado nosso aqui com o mercado de fora, a gente tem muito a crescer ainda. Eu acho que o céu é o limite para a Mitsubishi. Existe alguma liberdade de adaptação dos produtos, dependendo da demanda dos clientes, quando a gente fala do Brasil? Assim, que sentido? Tem os produtos da Mitsubishi que normalmente são direcionados para determinadas funções. E aí, de repente, tem alguma demanda aqui no Brasil que é diferente, e aí existe uma liberdade de criação de novas soluções, sugestões? Sim, existe. Na verdade, o equipamento Mitsubishi ele é programável, né? Então, praticamente, a gente pode fazer de tudo que se propõe com esse tipo de equipamento. Por exemplo, no começo da pandemia, eu lembro que existia uma falta de respiradores aqui no Brasil. E teve um cliente nosso que inventou que ele queria ajudar
o povo, então ele abandonou tudo que ele fazia para começar a desenvolver um respirador. E a gente entrou nessa com ele. E a gente chegou a desenvolver com ele, fizemos a programação do respirador, funcionou perfeitamente, mas o que aconteceu? Na época que levou um certo tempo, quando a gente terminou o desenvolvimento desse equipamento, o mercado já não precisava mais desse produto. A demanda já não era tão A demanda já não era tão alta. Mas vocês já estão preparados para uma... Não, tô brincando, gente. Não. Existe uma alta probabilidade, mas não queremos, Não né? queremos. 2 anos aí bem difíceis, né? Com certeza. E a Mitsubishi Electric, ela é reconhecida como líder global na fabricação, comercialização, vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em sistemas elétricos de energia, automação industrial, sistemas de informação e comunicação, dispositivos eletrônicos, sistemas de transporte, aparelhos domésticos. Ufa, vou ficar aqui até amanhã. Bom, como é que as atividades aqui do Brasil se destacam perante a concorrência? Acho que a nossa estrutura é o primeiro diferencial, né? Eu tô no mercado há um pouquinho mais de 20 anos. Tenho essa cara de novinho aqui, mas já rodei bastante, né? Mas acho que a grande diferença é a estrutura, né? Então hoje, por exemplo, internamente a gente tem uma estrutura de pré-vendas. Então tem todo um time do marketing de produtos. Cada área a gente tem um especialista. Esse especialista, ele ajuda o time comercial dos nossos parceiros, o nosso time interno. Então a gente, na parte de especificação, de entender, de ouvir a demanda do cliente, de desenvolver uma solução, a gente já sai muito na frente, né? E depois, uma coisa que é legal, que a gente tem uma passagem de bastão muito interessante, porque eu trabalhei em algumas empresas do setor e eu, particularmente, nessas empresas eu não tive essa experiência, mas basicamente a gente tem, para cada pessoa dentro do time comercial, a gente tem um backup técnico no pós-vendas, né? Então, pensando nas fases de prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento do cliente, isso é muito importante, né? O cliente, ele sabe que ele comprou uma solução, ele não comprou só um produto, ele comprou uma solução. Então, quando ele recebeu esse produto, depois ele tem essa certeza, essa garantia de que a gente vai acompanhar o processo tanto comercial quanto tecnicamente. Então, a proporção de gente técnica e de gente comercial e de gente que entende de gente é de 1 para 1. Esse é o grande diferencial. Eu conheço algumas empresas aí, inclusive, das quais eu não trabalhei ainda, mas eu conheço as estruturas porque esse mercado nosso é um pouco fechado, né? Todo mundo conhece todo mundo. Eu diria que com estrutura parecida, são pouquíssimas as empresas, né? E aí esse, de novo, volta àquela questão do crescimento da marca, da percepção da marca, do valuation da marca, né? De você perceber que eu estou crescendo a taxas maiores do que os meus concorrentes, não é por acaso, é porque a gente faz diferente, a gente pensa diferente, né? É redundância, é clichê, mas pensar fora da caixa, né? Então, de fato, do início do processo até o acompanhamento do cliente, isso acaba cativando, né, e fazendo com que esses clientes voltem, indiquem mais e conheçam mais a marca e se encantem mais e tenham experiências cada vez mais enriquecedoras e do mesmo ponto de vista técnico, que eles tenham maiores facilidades, né? Porque quanto maior contato você tem com o produto, mais apto, né, e mais tranquilo você tem, mais tranquilidade você tem para desenvolver tudo aquilo que você precisa no seu dia a dia, né? Quando você tem uma ambientação com um produto maior, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? E ganhar a confiança do cliente não é algo da noite para o dia, né? De maneira nenhuma. Rogério, a empresa começou trabalhando com a Mitsubishi, né? Assim, e hoje também tem outras marcas ali. Como que é para você quando lida com o cliente e traz o nome Mitsubishi Electric ali na bagagem? A Mitsubishi é um nome muito forte, né? Quando a gente fala o nome Mitsubishi, os clientes não questionam qualidade. Eles sabem que se trata de um produto de qualidade impecável. Então isso ajuda muito a gente. Bom, você que acompanhou toda a trajetória, né? A gente está falando de uma parceria de 30 anos, ou seja, 20 anos antes de começar efetivamente as operações aqui no Brasil, você deve ter muita história para contar. Você lembra de alguma coisa engraçada ou algo que foi muito impactante, algo emocionante que você pode compartilhar aqui com a gente? Tem várias, né? Tem várias histórias engraçadas. Antigamente, quando a gente começou a trabalhar com a Mitsubishi, existia a subsidiária da Mitsubishi, né? Aqui no Brasil. E eram empresas pequenas, né? Então, às vezes tinha as festas de fim de ano que a gente acabava fazendo juntos. E eu lembro que tinha o japonês, o diretor da Mitsubishi, que ele dançava na boquinha da garrafa. Tinha o representante gaúcho que não comia carne, era vegetariano.
O gaúcho. É muito bom essas festas de fim de ano, né? Tem história também, Valmir? Eu tenho algumas, mas o horário não permite. Não, mas é assim, a gente sempre se divertiu bastante, né? A gente trabalha bastante, mas diversão tem que ter, né? Se você não tiver diversão, não gostar daquilo que você faz, você tá no lugar errado, muda. E algum case, assim, que foi emocionante, que vocês possam se lembrar de algum cliente, assim, que vocês fizeram uma diferença muito grande na história de uma empresa? Eu acho que pequenas conquistas, né? A gente tem algumas grandes, mas parece que a gente tá querendo, né, valorizar demais aquilo que a gente faz. E aí, quando eu falo aquilo, eu não tô falando eu, Valmir, né? Tô falando a companhia. Mas é legal quando a gente tem uma percepção, inclusive até falando um pouquinho mais da questão da qualidade. Toda vez que a gente recebe algum lead, alguma coisa do tipo, eu faço questão, inclusive, de não só mandar um e-mail, mas ligar para o cliente, para conversar, entender a demanda, entender a necessidade. Às vezes acabo falando com um entusiasta da marca, que não conhece a marca, que quer conhecer um pouquinho mais, que quer fazer algum treinamento, né? A gente também tem os EADs, né? Para divulgar conhecimento para todos aí, né? À disposição de todos. É legal quando você conversa com a pessoa e às vezes a pessoa era simplesmente um entusiasta. Você cativa ela porque fala, poxa, tem alguém aqui da empresa que eu só entrei para baixar um catálogo e essa pessoa me ligou, me deu atenção, e essa pessoa é uma formadora de opinião, né? Então aí depois você recebe um feedback, né? O pessoal da qualidade fala com a gente lá e fala, olha, pontuou que o atendimento foi ótimo, que gostou muito da abordagem, que está fazendo outros treinamentos, que se empolgou, que divulgou mais e mais a plataforma de ensino à distância. Então, pensar em uma grande história, eu penso em pequenas conquistas, né, que você tem. E isso é diário, né? Muito legal. E hoje, cada vez mais a gente tem aquela conversa com robôs, então esse atendimento humanizado, né, faz muita diferença. Rogério, em 2015, a Mitsubishi Electric criou um sistema para classificar parceiros e integradores, né, e aí assim entrou na categoria Platinum, como distribuidor com maior número de vendas. Então eu queria que você falasse sobre esse reconhecimento, como que foi para vocês? Eu acho que com esse reconhecimento a gente confirmou que existia mesmo interesse da Mitsubishi em ter essa parceria com a gente. A gente ficou bem honrado e feliz, né, por conta disso. A gente achou que foi uma forma da Mitsubishi até reconhecer esse longo período de trabalho que a gente tem, né? Eu acho que basicamente isso. E a gente estreitando laços, essa parceria fica cada vez mais forte, né? Posso complementar? Claro. A gente também fica honrado com a presença da Sim Automação de toda a rede. A gente realmente tem uma relação de amizade, né? Além da questão profissional. Tem pessoas aqui que... O Rogério é uma delas, mas tem um monte de gente que vai estar ouvindo, né? Se eu for numerar aqui, eu vou esquecer de alguém, vou ser injusto, mas graças a Deus, a gente consegue ter uma relação muito próxima, né? E isso, mesmo nas notícias não tão boas, elas são mais leves, né? Porque, efetivamente, você constrói uma relação de confiança, né? E ela é mútua. Então, eu sou muito grato, né? Por todos os nossos parceiros. Eles, mais do que parceiros, são amigos, né? Particularmente meus amigos, né? E amigos também, né, de toda a galera da Mitsubishi Electric. Ai, gente, essa entrevista me deixando emocionada. A gente tá falando de homenagens, 10 anos, lembrando dos feitos, né? Rola uma nostalgia, Rogério? Eu acho que não, eu acho que o que passou, né? E a Mitsubishi, mesmo com esse crescimento, com essa profissionalização, né, da empresa, eu acho que não perdeu ainda aquele contato pessoal, né, que a gente sempre teve. Então, pra gente, continua muito pessoal, né? E eu acho que isso é bom pros negócios também, né? Essa relação de confiança, de parceria. Não é aquela coisa, foram tempos bons e hoje não é mais, porque continua. Então, olhando para frente, olhando para o futuro, eu queria que vocês falassem sobre como que vocês visualizam a Mitsubishi nos próximos 10 anos, Valmir. Nós já estamos dando trabalho para a concorrência, né? E continuaremos, porque a gente pode fazer algumas pequenas mudanças, né? Mas para a gente atingir aquilo que a gente conquistou até agora, teve muito trabalho. E claro que existem sempre pequenas correções, pequenos ajustes, muitos erros, muitos aprendizados, mas o saldo geral da coisa é muito positivo. Então, imaginando uma tarefa daqui 10 anos, né, mais 10 anos aí para frente, 10 anos foram difíceis. Eu acho que a gente saiu de uma inércia e depois dessa inércia, essa bola de neve ela fica maior e maior e maior. Então, se a gente continuar fazendo a coisa da maneira correta, a gente vai conseguir, daqui 10 anos, ter um salto absurdo, né, em termos de participação
e de conhecimento na marca, né, para o mercado em geral, né. Meu filho, ele brinca, né, ele tipo, faz desenha o robô da Mitsubishi, né, ele fica super orgulhoso, né, então é muito legal, porque é uma coisa que está trazendo sentido para as pessoas, né, inclusive tive a oportunidade de levá-lo, né, no escritório onde trabalho, e essa semana ele ainda brincou comigo, ele falou assim, pai, você vai para o escritório? Eu falei, vou filho, hoje eu vou para o escritório. Posso ir também? Eu quero ir trabalhar com você, então eu acho muito a vaguinha dele tá garantida, hein? Tá lá, vai trabalhar. Esse daí também gosta bastante de falar, né? Bem comunicativo. Eu falei, pô, vem... Tem quantos anos? Ele tem 6, o Arthur. E a Laura de 14. Se eu não falar da Laura, aí complica, tem que falar. Primogênita, então... Mas ele gosta bastante. Talvez um futuro engenheiro de vendas aí. Por que não na Mitsubishi Electric? Pensou que legal? Opa, muito bom. Rogério, o que você espera dessa parceria? A gente falou de daqui 10 anos da Mitsubishi Electric aqui no Brasil e a parceria mais 30 anos aí com a Sim Automação. Se depender da gente, essa parceria dura mais 50 anos, né? Porque enquanto tá bom para os dois lados, né? Eu acredito que ela vai perdurar. E hoje eu não tenho o que reclamar. A gente aprende muito com a Mitsubishi, né? A cada dia que passa, com essa profissionalização, né, da empresa, a gente acaba indo junto, né? A gente acaba melhorando nossos processos. Então, eu acho que pode durar mais 100 anos. Uma última perguntinha para encerrar. A gente está vivendo uma situação que, enfim, é muito discutida, né? As pessoas que trabalham em RH falam que os jovens de hoje são mais, assim, é mais complicado você reter o jovem comparando com antigamente, que as pessoas entravam numa empresa e ficavam, né? Então, Valmir, o que você falaria para uma pessoa que está entrando agora na Mitsubishi Electric? Eu diria para ela o seguinte, vem aprender e vem ensinar bastante, porque independente de mudança de geração, né? A gente tem sempre que aprender bastante, né? Quanto mais a gente também aprende com essa galera. Muitas coisas do cotidiano, do dia a dia, das experiências, de entender como funciona melhor, né? Como você dá voz para essas pessoas. Eu acho que essa é a principal missão. Quando você consegue fazer isso, você tem uma melhor qualidade de vida, o teu dia a dia fica melhor. Não é uma tarefa fácil, a gente está falando de pessoas, tem dia que a gente levanta, né, de um dia com o pé esquerdo, vamos assim dizer, mas eu acho que a gente tem que aprender. São gerações diferentes, né, são perspectivas diferentes, são experiências diferentes, né. Hoje eu tô já no Zenta da vida, né, tô com 43 anos, mas daqui 20 anos eu já tenho uma outra perspectiva, uma outra experiência, com certeza vou aprender com os erros de hoje, né. Eu acho que a gente tem que mesclar e entender que o tempo é diferente, mas todo mundo pode aprender igual, né? E isso é uma coisa legal também da cultura japonesa, né? Você aprende bastante, quem tiver a oportunidade de visitar o Japão, seja a negócios ou turismo, vai aprender muito sobre como você pode receber, né? E como você pode ser uma pessoa agradável, né? Para qualquer um. Eu tive algumas experiências maravilhosas lá, né? Por exemplo, de estar procurando um número de uma plataforma e uma pessoa batendo no meu ombro com uma plaquinha, posso ajudar, sou voluntário, né? Então, você aprende algumas coisas, mas o resumo da história eu tô aqui muito mais para aprender com essa galera nova do que para ensinar, obviamente, né? Posso também dividir um pouquinho, compartilhar da minha experiência de vida, minha experiência profissional e tentar ajudar em uma situação ou outra. E a gente tentar encontrar um denominador comum. E os jovens vêm com aquela coisa mais fresh, né? Mais facilidade de aprender novas tecnologias. Sim, e uma coisa que eu falo para eles, né? Eu falo sempre, com a gente vocês podem nem ganhar muito dinheiro, mas vocês vão aprender bastante. E realmente, quem entra nesse mercado, eu sou um entusiasta para falar, né? Quem entra, por exemplo, na Sim, aprende bastante. Só para citar alguns exemplos, né? A maioria dos estagiários que entrou com a gente, hoje eles já são gerentes de empresas grandes, né? Então, todos foram para frente. Eu acho que não teve um que não vingou nessa carreira. Muito bom. Então, vamos fazer o próximo Mabcast lá no Japão? Bora. Demorou. Maravilha. Valmir, Rogério, foi muito bom esse bate-papo. Agradeço muito, viu, a presença de vocês aqui hoje. Obrigado, eu queria agradecer. Tem muita gente para agradecer, né? Mas para não ser injusto com as pessoas, vou agradecer a todos que estão me ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mitsubishi Electric, Papai do Céu. Vamos continuar aí em frente. Estou à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus. Abração.
Abração. Então, parabenizando novamente a Mitsubishi Electric pelo aniversário aí de 10 anos aqui no Brasil e também a parceria de 30 anos com a Sim Automação. Muito obrigada a você, ouvinte, você que está aí do outro lado da tela, que nos acompanhou em mais este Mabcast. Você que mesmo sem saber, né, já foi impactado por algum produto da Mitsubishi Electric ao longo aí desses 10 anos. Até a próxima. Beijo! Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.